Oi, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Tudo bem com vocês? Meu nome é Larissa, eu sou professora de História e hoje, mais uma vez, com o concurso 0800, a gente veio dar mais um passo na sua jornada da aprovação. Então, vocês já sabem que o nosso curso de História é dividido em 2 módulos. O primeiro, sobre História do Brasil, e o segundo, sobre História Geral. E hoje a gente está na nossa última aula do segundo módulo, certo? E para a gente encerrar essa primeira leva, né, desse curso introdutório, né, basicamente introdutório que a gente teve sobre história, nós vamos falar de temas hoje que atravessam a história, beleza? O que é isso? O que quer dizer temas que atravessam? São temas que a gente diz como transversais. Quer dizer que, além da história, ele também implica ali nas ciências humanas como um todo. Então, a gente vai falar hoje vai conversar com a geografia, com a sociologia, com a filosofia, com o direito. Então, são ciências ali, né, as ditas ciências humanas, que elas conversam entre si. Quando a gente corrigiu a nossa prova do Enem, né, Enem 2024 aqui, eu falei muito disso com vocês, que no Enem, por exemplo, as questões de história, elas vêm dialogadas com outras disciplinas, né? E acaba que no final que a gente fica, essa questão de história, geografia, história e sociologia. Por quê? Implica em você ter o domínio histórico, certo? Para resolver outro tipo de questão, inclusive domínios de interpretação de texto também. Então é importante que o estudante que vai fazer o Enem, que vai fazer os vestibulares mais concorridos do país, ele tenha isso em mente, que as ciências humanas, elas estão articuladas entre elas, né? Elas estão associadas, não tem como estudar uma coisa sem estudar outra, beleza? E é isso que a gente vai fazer hoje. A gente vai entender ali os tópicos, os principais tópicos ali de história a partir de uma transversalidade, certo? A gente está falando, na última aula, a gente falou de história contemporânea. Aqui a gente vai falar de tópicos contemporâneos, que são sensíveis à nossa realidade, né, que impactam o nosso dia a dia sempre. Tudo bem? Então, vamos lá? Vamos para o nosso material? Aqui tá, né, o nosso slide inaugural, que abre nossa aula sempre. Slidezinho de apresentação para vocês. Deixa eu ver se estou aparecendo. Tô. E aí a gente vai começar a nossa aula hoje discutindo, né, uma coisa muito... um tema bem comum ali e que vai cair na sua prova e que vem articulado com outras disciplinas, que é o neoliberalismo. E nós vamos entender que a partir do neoliberalismo nós vamos entender alguns conceitos importantes para a história e para a nossa cidadania como um todo. O próprio conceito de cidadania, o conceito de globalização também. A gente vai ver que todos eles estão articulados a partir daqui, beleza? Vamos lá, vamos entender então o que eu estou falando tanto, né? A gente tem hoje em vigência um sistema político-econômico que a gente chama de neoliberalismo. Neo, vocês devem lembrar aí das aulas de português de vocês, significa novo, beleza? E o liberalismo é uma prática, um sistema econômico-político baseado na ideia de liberdade, certo? De livre, certo? Beleza? Se eu tenho um neoliberalismo, é porque eu tinha um liberalismo antigo, certo? Então, para a gente entender o que é o novo liberalismo, vamos entender primeiro, então, o que era esse liberalismo antigo. Então, ali no século XVIII, um teórico chamado Adam Smith vai criar esse conceito, né, vai trazer esse conceito de liberalismo nesse sistema político-econômico baseado na propriedade privada, no livre comércio, no livre mercado, na verdade, e na autorregulação. O que seria isso? É a ideia que a gente deve ter ouvido, vocês devem ter ouvido muito por aí, especialmente nesses últimos anos, que é a tal mão imaginária do mercado. É a ideia de que o mercado ele se autorregula e ele não precisa da intervenção do Estado.
é a ideia de um Estado, e aqui a gente está falando de Estado com E maiúsculo, né? Então a gente está falando da ideia de nação, que o Estado ele tem que ser mínimo, certo? E não intervir tanto ali na economia, certo? Essa era a ideia vigente ali, pós-século XVIII, naquela eclosão ali da primeira Revolução Industrial, era de que o mercado ali ia se autogerir, beleza? Primeira, segunda Revolução Industrial. O mercado ia se autorregular. A gente não precisava da intervenção do Estado. E aí, o que vai acontecer ali no centro do capitalismo do período? Vai acontecer a crise de 29 nos Estados Unidos, que nada mais é que é a Bolsa de Valores quebrando justamente pela falta de regulação do mercado, beleza? Então a gente vai ter pessoas que investiram dinheiro, que tinham aquela renda dita passiva, né? Perdendo dinheiro. E aí a economia dos Estados Unidos e aquele padrão de vida norte-americano estadunidense criado, né? Inclusive nos nossos imaginários, nos anos de ouro, ele vai entrar em decadência, beleza? Aqui a gente tem as pessoas, inclusive, tentando ir ao banco, né, para sacar o dinheiro, pegar o dinheiro de forma mais rápida possível. Se eu tenho liberalismo, que parte da ideia de que o Estado precisa ser mínimo, e esse sistema entra em crise, o que vai surgir no lugar é um sistema onde o Estado tem papel principal, certo? Ele vai ocupar o posto de protagonista. E que Estado é esse? Que sistema é esse? É o keynesianismo, que também pode ser chamado de estado do bem-estar social. Por quê? Porque aqui o Estado ele vai intervir no mercado, mas ele vai intervir também proporcionando aos seus cidadãos a melhor benefícios sociais. Ele vai investir em programas sociais e benefícios sociais, vai garantir àquelas pessoas condições de vida, certo? Esse sistema também é conhecido como sistema nórdico, porque é o sistema adotado ali por países do norte da Europa, aqueles países que são considerados, são famosos pela ótima qualidade de vida, né? Então você ali, como a Islândia, Finlândia, você tem um estado que ele fornece muito aos seus cidadãos, certo? E aí, qual vai ser, além dessa, né, para prover esses benefícios sociais, o Estado ele conta com uma alta arrecadação de impostos, não é? E uma alta intervenção na economia também, beleza? Essa ideia do keynesianismo, ela vai ser, né, popularizada, né, distribuída ao mundo, os países vão adotando, mas aí ela tem como consequência uma sobrecarga do Estado, certo? E se o Estado está sobrecarregado, ele vai pegar mais dinheiro, emitir mais dinheiro, contribuindo para o endividamento do Estado também, beleza? Então a gente vê que essa alta intervenção do Estado também vai resultar numa crise, numa espécie de crise também, beleza? Essa crise que vai levar o endividamento estatal vai fazer com que lá nos Estados Unidos, em 1989, aconteça o consenso de Washington, que nada mais é do que o FMI e o Banco Mundial, junto ali com grupos do próprio Estados Unidos, recomendando aos países da América Latina que esse sistema de bem-estar social, né, onde o Estado está muito presente, ele não é tão interessante, essa recomendação dos Estados Unidos para a América Latina. É por isso que essa foto ela não está aqui em vão, né? É para lembrar que o consenso de Washington ele era voltado para a América Latina. A ideia era, então, diminuir a participação do Estado na economia e também fazer com que o Estado tivesse suas empresas as empresas públicas privatizadas, né, entregues à iniciativa privada, uma forma de diminuir ali a participação desse Estado na economia, certo?
era uma estratégia dita para tentar diminuir o endividamento dos países da América Latina, mas, em consequência, aumentar ali, né, a influência dos Estados Unidos sobre a economia desses países. Beleza? Tudo bem? O consenso de Washington ele vai dar, então, o passo ali para a gente assumir o sistema que a gente tem de neoliberalismo, que foi quando a gente começou, né? O tópico que a gente começou. Essa ideia de Estado mínimo, né, que veio do século XVIII, mas agora com o Estado tendo que garantir os direitos básicos da população. Então não é que o Estado não oferece nada. Os direitos básicos devem ser ofertados pelo Estado. Mas o Estado ele vai ter uma participação menor na economia. É recomendado que as privatizações, as desestatizações, o que é desestatizar? Não é a mesma coisa de privatizar, né? Desestatizar é diminuir a participação do Estado. Por exemplo, ali na concessão de estradas, né? A estrada ainda é da União, mas quem cuida da estrada não é mais a União, por exemplo, aqui no Brasil, beleza? Então, é recomendado as privatizações, a desestatização, a abertura da economia pro capital internacional, e aí a gente vai ter a entrada de empresas transnacionais, ou seja, empresas que não são, né, do território, mas que vão operar em diferentes lugares do mundo, beleza? Essa é a ideia trazida pelo neoliberalismo, é a fase que a gente está vivendo. Essa ideia da privatização e das desestatizações, por exemplo, elas foram muito presentes no governo Collor e no governo FHC também, beleza? Se a gente voltar lá na aula de História Contemporânea do Brasil, a gente vai estar falando das privatizações, como foi o caso da Vale, por exemplo, que foi uma empresa brasileira que foi privatizada. Tudo bem? Beleza? Com a privatização, desestatização e a abertura da economia, a gente tem empresas internacionais, empresas de outros lugares do mundo, entrando nos territórios, nos estados. E aí, com capital que é internacional, né, com essas empresas que vêm de lugares diferentes do mundo, a gente dá o passo ali para a globalização, para a integração de todas as nações. Beleza? Tudo bem? Então, esse capital transnacional vai ser um incentivo à globalização. Mas vamos entender o que é essa globalização? Vamos lá, o próximo material. Chegamos, deixa eu ver como é que tá aparecendo para vocês. Aí, chegamos. Antes, eu vou mostrar aqui para vocês uma charge que pode aparecer também aí na prova de vocês. Vamos lá, deixa eu pegar aqui, vou trazer aqui para o centro. Aí, show. Aqui a gente tem um grupo de indígenas, né, as caravelas portuguesas, e aí um indígena fala assim, pronto, está começando a globalização. Eu sei que parece até, né, meio exagerado, mas para muitos historiadores o processo de globalização ele começa com a expansão marítima lá ainda lá antes de 1500, né, antes da chegada dos portugueses ali, com as nações europeias explorando os mares. E aí aqui a gente tem um retrato ali do que seria o primeiro contato, é claro, exagerado, mas o processo de contato, né, de assimilação de culturas, começa ali com as grandes navegações, beleza? Para alguns historiadores e sociólogos. Beleza? Tudo bem? Então, a charge pode aparecer aí para você na prova. Mas vamos lá, vamos entender aí, então, esse conceito de globalização. A gente fala, então, de globalização por esse processo de conexão entre os estados-nações, beleza? O que significa isso? É que esses países, eles estão cada vez mais perto, mais interligados. Isso não é geograficamente, né? Os países não estão mais perto geograficamente, assim, mas politicamente, economicamente, a informação, ela viaja, transita entre esses territórios com maior facilidade. Seria essa a ideia de globalização, né? De interligar os países do globo, beleza? Então, a globalização ela está intimamente ligada com essa informação, certo? E aí a gente vai separar aqui em bloquinhos para ficar mais fácil a nossa dinâmica, mas é preciso a gente ter em mente que a globalização ela afeta
todos os setores da vida cotidiana, da vida política. Então, vai influenciar na economia, na política, na arte, na tecnologia, na cultura, no esporte, no meio ambiente. Então, a gente viu, por exemplo, na economia, que a gente tem a entrada maior de capital internacional. Essa dinâmica econômica, onde, por exemplo, a gente tem outra empresa entrando em um território, vai mudar, por exemplo, a dinâmica política, porque você tem dinheiro de outro país entrando, então as leis elas têm que funcionar de uma forma diferente. A relação política entre esses países, a diplomacia também vai funcionar de uma forma diferente, vai afetar a arte, por exemplo. Influências artísticas vão transcorrer de forma mais fácil. Por exemplo, o grafite, que é um elemento da cultura hip hop, ele surge nos Estados Unidos. Mas a gente tem grandes grafiteiros brasileiros, como é o caso dos irmãos, os chamados gêmeos. Eles são grafiteiros brasileiros, não é? Que grafitam uma arte que não nasceu no Brasil, mas que são super famosos por aí fazendo essa arte, certo? Porque houve uma troca de informação, de acesso ali ao movimento artístico. O movimento hip hop propriamente dito também é a mesma coisa. Não é brasileiro, mas houve uma troca e hoje o hip hop é um grande estilo musical ouvido no Brasil com os seus desdobramentos. A mesma coisa da música pop também, que não é uma música tipicamente brasileira, mas que faz muito sucesso no Brasil, sendo um dos gêneros mais ouvidos. A mesma coisa a mesma coisa acontece com o funk, por exemplo, que não é um ritmo brasileiro, mas que no Brasil recebe uma roupagem nova. A mesma coisa acontece, por exemplo, com o samba e com a bolsa nova, com o choro, que são ritmos agora sim brasileiros, mas que quando saem do Brasil também recebem diferentes abordagens, diferentes tratamentos, diferentes influências. Beleza? Tudo bem? Da mesma forma, a tecnologia, não é? A gente tem, com a dinamização dos polos econômicos, né? A gente tem um país que produz a matéria-prima, um país que produz o equipamento em si. Então, a gente tem diversas dinâmicas tecnológicas. A gente tem a troca cultural, muito associada ali com a arte, como a gente já falou. Os esportes também, né? A gente tem um intercâmbio. Olha o futebol, por exemplo, um exemplo disso, né? A troca de jogadores que nascem em um país, vão defender outro. Enfim, a gente tem a troca intensiva de jogadores ali, influenciando o esporte, não só o futebol, mas como tantos outros, isso acontece, né? E o meio ambiente que a gente tem afetado, por quê? Se a gente tem um aumento de tecnologia, a gente tem o aumento da exploração de matérias-primas. E onde a gente acha essas commodities, essa matéria-prima? No meio ambiente. Beleza? Tudo bem? A gente já falou, então, o que a globalização influencia. Então, quem são esses agentes influenciadores? Então, a gente vai ter muitos agentes. Primeiro, as empresas transnacionais, né, as que vão ter o dinheiro. Os blocos econômicos, que vão ajudar a organizar, né, esse dinheiro. Os estados, que vão criar ali as leis, a organização. E a população como um todo. Eu, você, seus parentes, não é? Que vão sofrer ali com as influências e também vai ser um agente de transformação, mesmo que em menor grau do que os outros que a gente já conversou, beleza? Como então ela vai se manifestar, né? Ela vai se manifestar especialmente na comunicação, bom, a gente está falando de informação, né? Com a transferência de dados, e esses dados são todos os dados, inclusive dinheiro, como as transações financeiras, né? E o transporte também, que vai ser muito marcado pela evolução da tecnologia. Vamos pensar um pouco nisso? Se a gente pega qualquer produto hoje na nossa casa, por exemplo, ele vai ter uma produção em diferentes lugares do mundo. Você, por exemplo, deve estar me assistindo ou do celular, ou do computador, ou por uma TV, não é verdade? Se você olhar essa empresa que você comprou, a marca que você comprou, ela pode ser, por exemplo, americana. Mas aí, se você olhar a produção do equipamento, ela pode estar dizendo que foi produzida em Taiwan, ou que ela foi produzida na China, ou que ela foi
produzida nas Filipinas, mesmo que aquela empresa tenha sede nos Estados Unidos. E aí, provavelmente, você, quando comprou, você não comprou nos Estados Unidos, você não comprou em Taiwan, você não comprou na China. Você comprou aí na loja de departamentos da sua cidade, não foi? E aí, a loja de departamento da sua cidade está na sua cidade, você comprou. Mas esse equipamento percorreu um mundo antes de chegar nas suas mãos, beleza? Essa é a ideia de transporte na globalização, tudo bem? Então, a gente já falou como influencia, quem são os agentes, como se manifesta e quais são as consequências desse processo de globalização. A gente tem o chamado hibridismo cultural. O que é isso? É a união, a mistura de culturas, não é? A gente tem o surgimento dos oligopólios, que é isso. Essas empresas transnacionais, elas vão mexer com muito dinheiro, elas vão ter muita influência política, e aí elas vão se tornando incorporadoras. Então, uma mesma empresa, ela vai ela vai deter, né, muitas outras marcas. Então, vai ser um grande grupo controlando uma grande parte do dinheiro mundial, beleza? Então, se eu tenho um grande grupo detendo muito dinheiro, eu tenho um outro grupo detendo pouco dinheiro, né? Então, esse processo de globalização, ele vai acentuar as desigualdades sociais, porque aqueles que vão ficar que são ricos vão ficando cada vez mais ricos e aquela população que é mais pobre vai ficando cada vez mais pobre. É um efeito é uma acentuação da globalização, mas é um fenômeno do neoliberalismo, né, que você tem cada vez menos intervenção do Estado e aí você tem maior acentuação também, né, maior discrepância ali entre as classes sociais. Tudo bem? Beleza? Além dessa desigualdade social, né, se a gente tem a desigualdade, a gente tem um sentimento ali da população também de mudança, desejo de transformação. A gente veio falando muito disso ao longo do nosso curso, que toda vez que a gente tem um cenário de desigualdade, um cenário de exclusão social, a gente vem acompanhando o quê? Do sentimento de transformação, de mudança daquela sociedade. Então, essas desigualdades vão desembocar aonde? No surgimento no surgimento, porque não necessariamente no surgimento, porque eles vão acontecendo ao longo de toda a história da humanidade, mas na organização e também no ganho de força dos chamados movimentos sociais, beleza? Então, vamos recapitular para a gente ver como a gente chegou aqui. A gente veio falando, então, do liberalismo, não é? Que deu origem ao neoliberalismo, que a gente conta cada vez menos, né, com a intervenção do Estado na economia. Se o Estado intervém menos, a gente tem a entrada do capital estrangeiro, né, dessas empresas transnacionais, que vai ser um passo para a globalização. E aí a globalização, apesar de aproximar as culturas, ela tem consequências negativas também, como, por exemplo, a xenofobia, a criação dos oligopólios, não é? Que são essas grandes empresas detentoras de muito dinheiro e de muitos recursos diferentes. E aí, se a gente tem alguém ficando muito rico, a gente tem alguém ficando muito pobre. E aí, essa acentuação das desigualdades vão fazer com que a gente desemboque na organização e no crescimento dos movimentos sociais. Beleza? Vamos lá? Vamos entender então o que é isso? Esses movimentos sociais, eles vão surgir justamente nesse momento de conflito com a expectativa da sociedade. O que significa isso? Eu esperava que a sociedade me oferecesse uma coisa. E aí essa sociedade não está me oferecendo aquilo que eu esperava dela. Logo, eu vou me organizar com aqueles que são parecidos comigo, que têm uma demanda parecida com a minha, certo? E aí a gente vai tentar transformar essa nossa realidade. Tudo bem? É isso que é o movimento social. O movimento social, ele é uma organização de cidadãos para tentar modificar alguma coisa na sociedade. Tudo bem? Beleza? Os movimentos sociais, eles podem ser múltiplos, né? Existem muitos diferentes tipos, que a gente vai destacar 3, que são os conservadores,
os reformistas e os revolucionários, beleza? Vamos falar de cada um por vez, né, para facilitar aí o nosso entendimento. Mas a gente precisa ter em mente primeiro é que os movimentos sociais, eles não são uma invenção de agora. Então, não é que agora, no século XXI, surgiram os movimentos sociais. Não. A sociedade ela vai se organizando de diferentes formas ao longo do tempo. Por isso que, inclusive, a gente tem muitos conflitos sociais ao longo aí da história da humanidade, certo? O movimento social, ele é uma pauta organizada. Não quer dizer que todas as pessoas do mundo param ali e vão discutir aquela pauta, né? Mas é que, ao longo dos séculos, dos anos, né? Essas pautas, essas reivindicações, elas vão sendo reafirmadas ou atualizadas, beleza? Mas vamos falar aqui de exemplos de movimentos sociais. A gente já falou dos tipos. A gente tem os movimentos conservadores, que são aqueles que querem que uma política, uma prática, ela seja retomada, certo? Seja mantida, conservada, certo? Não quer dizer que a sociedade inteira seja conservada, mas aquela prática, aquela demanda especificamente seja conservada, tudo bem? Um exemplo desses conservadores, né, de movimentos conservadores, é o MTG, que é o Movimento Tradicionalista Gaúcho. O que é isso? Quer dizer que existe um grupo de pessoas ali no sul do país que se reúne para manter uma tradição viva, certo? E aí, por isso, é um movimento social? É um movimento social. Só que eles não querem uma transformação, eles querem a manutenção de uma tradição, certo? Além dos tradicionalistas gaúchos, você tem grupos tradicionalistas quilombolas, indígenas, que lutam ali pela conservação de uma prática tradicional, certo? Beleza? Do outro, do outro lado, a gente tem os grupos reformistas, que são grupos que eles querem uma mudança social, mas não é uma mudança de toda a sociedade, é de um espectro social, beleza? Um exemplo, para ficar mais lúdico, é o MTST, o Movimento dos Trabalhadores Sem Terra no Brasil, por exemplo. Eles não querem a transformação de toda a sociedade. Eles querem uma reforma específica. E aí, nesse caso, né, do MTST, até a reforma, né, já tem o nome, agrária. Então, é a redistribuição de terras. É uma mudança em toda a sociedade brasileira? Não, é em um setor. Por exemplo, alguns grupos do movimento feminista, por exemplo, são considerados reformistas, porque eles não querem a transformação total da sociedade, e sim a busca de equidade, que as mulheres consigam chegar no mesmo nível de poder político e social do que os homens, certo? Beleza? Isso deu para entender? Mesma coisa com o movimento negro. Existem movimentos negros que eles são reformistas porque eles buscam a equidade racial, ou seja, ter as mesmas oportunidades garantidas às pessoas nascidas brancas. Deu para entender isso? Sim, os movimentos reformistas eles querem a mudança de pontualidades, não da sociedade como um todo, não prevê a transformação inteira, beleza? E existem aqueles movimentos revolucionários. E aí os revolucionários, eu trouxe como exemplo aqui, a Revolução Francesa, que está bem fresquinha na nossa mente, mas a Revolução Francesa ela mudou toda a estrutura da sociedade francesa, acabando, por exemplo, com a monarquia. Além de acabar com a monarquia, né? Qual é a estratégia da Revolução Francesa, né? É guilhotinar os seus reis, ou seja, além para acabar com aquele sistema, eles mataram os seus líderes vigentes, né? Então, morre o rei, morre a rainha, como uma forma de marcar a morte do antigo regime. Acabou o antigo regime, mudou toda a estrutura francesa, beleza? E aí aqui a gente tem um exemplo aqui de um sistema revolucionário, beleza? Tudo bem? Ficou claro? Os movimentos sociais, eles estão extremamente ligados à nossa noção de cidadania, porque se ele está
eles estão muito ligados ali ao que a gente espera de cidadania. Então, quando a gente tem essa expectativa de cidadania frustrada, não é? A gente cria um movimento social, certo? Então, se a gente está falando aqui muito do conceito de cidadania que está muito perto, né, de movimento social, vamos entender então o que é cidadania, que é esse conceito que vem lá, né, da Grécia Antiga, quando a gente começou esse bloco aqui de história geral. Lá na Grécia Antiga, a gente tem um conceito de cidadania que é aquelas pessoas que podem participar do governo. Quem é que pode participar do governo na Grécia? O homem que nasceu de pai e mãe gregos, especialmente ali em Atenas, né, que a gente está falando de cidadania e democracia. Então, aquele homem que nasceu de pai e mãe ateniense, nasceu livre e é maior de 18 anos, ele é o cidadão. Todas aquelas pessoas que não estão dentro desse espectro, ela não é cidadã, beleza? Então, é o que a gente chama de democracia restritiva, o que acontecia na Grécia Antiga. O que nós temos agora é uma cidadania ampla, que vai abranger, ou pelo menos deveria, todas as pessoas. Então, o que seria cidadania para a gente hoje? Seria todos os direitos e os deveres, né, de um indivíduo que é membro de um país, dentro de um país. Por isso que a ideia de cidadania também, ela está atrelada ao conceito de Estado-nação, porque a gente pensa em cidadão dentro de um país. Por exemplo, você que está me assistindo aí é um cidadão brasileiro. Então, quem tem para com quem você tem direitos e deveres? Com o Estado brasileiro. Quem tem deveres com você? O Estado brasileiro. Tudo bem? Beleza? Ficou claro? A cidadania, ela é uma expressão da nossa democracia, que também é um conceito grego, onde todo mundo pode participar do governo, beleza? E essa democracia e a cidadania, elas vão se concretizar onde? Nos direitos humanos. A gente viu que o primeiro passo para os direitos humanos foi dado ali pós a Revolução Francesa, mas que ali depois da Segunda Guerra Mundial era necessário criar uma declaração que garantisse a todos os cidadãos do mundo, né, a todas as pessoas, direitos básicos universais. E aí, em 1948, a gente tem aí a Declaração dos Direitos Universais Humanos, que é para evitar que catástrofes como aquelas que aconteceram ali na Segunda Guerra Mundial voltassem a acontecer. Beleza? Tudo bem? Gente, muita coisa, não é? Muita coisa. Essa parte de da história que é ligada a temas transversais, ela dá direito a muitas discussões. A gente pode avançar sempre muito mais. Mas a gente vai parar aqui, ligando cidadania a direitos humanos. É bom que vocês tenham entendido, né, a nossa corrente de pensamento até a chegar aqui. Espero que vocês tenham conseguido compreender. Se não, comenta aqui embaixo que a gente volta para explicar, beleza? Então vamos lá para aquela parte que a gente começa a ver como tudo isso pode cair na nossa prova, beleza? Vamos para a nossa primeira questão. O legado dos movimentos sociais nos anos de 1970 e 1980. Aqui a gente tem um exemplo prático de uma questão típica do Enem. Esse Enem, o Enem do ano passado, 2023, super atual. É onde você vai misturar aqui sociologia e história. Tudo bem? Vamos lá. Na mudança do regime político que culminou na Carta Constitucional de 1988, movimentos sociais foram, sem dúvidas, os grandes atores. Se tomarmos a Constituição de 1988 como coroamento desse processo, no qual os movimentos sociais ocuparam a cena pública, vamos perceber que os valores democráticos nela escritos e são inéditos, com experiências na sociedade, e não seria exagero dizer que a sociedade brasileira, antes de 1964, não se reconheceria na Carta de 1988. O que equivale a dizer que o processo vivido entre esses anos recentes logrou estabelecer fundamentos
de uma nova sociedade, marcada especialmente pelo reconhecimento dos direitos e da cidadania que a sociedade passou a atribuir-se através dos seus movimentos. Então, aqui a gente tem um textinho, né, falando da Constituição de 1988, história do Brasil aqui, né? E aí tá dizendo o quê? Que a sociedade antes de 1964, o que a gente tem em 1964? Golpe militar, né? Que vai dar origem à ditadura militar. Então, essa sociedade antes de 64, ela nem entenderia o que foi essa Constituição de 1988, beleza? Porque há uma discrepância, uma distância entre os pensamentos dessas duas sociedades. Tudo bem? Vamos lá ver o que a questão quer da gente. Com base no texto, a ação dos atores sociais mencionados produz o seguinte resultado. Então, vamos lá. Qual é o resultado dos movimentos sociais durante esse processo? A. Na manipulação da memória nacional, a gente pode falar de manipulação da memória nacional por movimentos sociais? Não, a gente não pode falar, né? Até porque os movimentos sociais eles vão retratar justamente, eles são um reflexo da memória social. Não. A subordinação do sistema judiciário não tem nada a ver, né? Nem é mencionado, não tem nada a ver com o poder judiciário. A imposição dos discursos ideológicos, mais uma vez, a gente nem está falando aqui, é claro que existe uma disputa ideológica entre os movimentos sociais, mas não é disso que o texto está falando, tem nada a ver com isso, então não pode ser. Transformações da realidade histórica, aí sim, né? A gente está falando de uma realidade aqui em 64, que é uma realidade totalmente diferente em 88. Então há uma transformação, beleza? Então acho que pode ser a D. Vou marcar lá, vamos ler a E, que já estamos na última, né? A destruição dos princípios tradicionais. A gente está falando de destruição dos princípios nacionais? Muito pelo contrário. A gente sabe, a gente fala do não reconhecimento, mas até hoje, inclusive, a gente tem movimentos sociais que são o quê? Buscam conservar princípios tradicionais. Então, a gente não pode falar que foram destruídos, né? Alguns princípios tradicionais foram abandonados, podem ter sido, mas muitos outros ainda permanecem na sociedade, tudo bem? Então, lendo tudo aqui se encaixa melhor, que é a D. Então, vamos lá? Vamos para o nosso gabarito? D, certinho. Vamos lá para mais uma? Mais uma, isso. Mais uma, acho que dá tempo. Vamos lá. Não acho que seja possível identificar a globalização apenas com a criação de uma economia global, embora este seja seu ponto focal e sua característica mais óbvia. Precisamos olhar além da economia. Antes de tudo, a globalização depende da eliminação de obstáculos técnicos, não obstáculos econômicos. Isso tornou-se possível organizar a produção e não apenas o comércio em escala internacional. Mais um aqui, esse texto também é do Hobsbawm, a gente já leu um texto do Hobsbawm aqui na aula de História Contemporânea, voltamos com ele, né? Um historiador muito famoso para analisar ali pós-século XIX. Um dos fatores essenciais para a organização da produção na conjuntura destacada no texto é a... Qual é a conjuntura destacada no texto, gente? É a globalização, beleza? O cenário de globalização. Vamos lá. Criação de uniões aduaneiras, que seriam para cobrar ali os impostos de importação e exportação. Não é disso que ele está falando. Inclusive, ele fala o quê? Que é importante superar a economia, porque os obstáculos são maiores. A difusão de padrões culturais também não é disso. E aí, agora ele vai falar de melhorias na infraestrutura de transporte. Aí eu acho que porque ele fala assim, ó. Os obstáculos não são apenas econômicos. Os obstáculos são técnicos. E que obstáculos técnicos são esses? São os obstáculos físicos, né? Os obstáculos de geografia. Uma montanha, um mar, um lago, certo? E aí, como a gente enfrenta esses obstáculos técnicos? Com meios de transporte cada vez mais eficazes, tudo bem? Então,
É a gente pensar que antes a gente atravessava o mundo de navio, a vapor. Aí depois esse navio não precisa mais ser a vapor. E agora a gente não precisa mais nem de um navio, beleza? Já acho que é assim, mas vamos até a final. D. A supressão de barreiras para comercialização. De novo, ele está falando que a gente precisa superar a economia, vai além da economia. A organização de regras nas relações internacionais. Também não está falando disso. Então, por eliminação, só pode ser a C. Beleza? C certinho. Terceira e última, para a gente acabar essa nossa levada. Enem de 2011. Atualmente, a noção que bandido não está protegido pela lei tende a ser aceita pelo senso comum. Urge mobilizar todas as forças da sociedade para reverter essa noção letal para o Estado democrático de direito, pois, como dizia o grande Rui Barbosa, a lei não protege o meu inimigo, a lei que não protege meu inimigo não me serve. Beleza, chegamos aqui num Enem um pouquinho mais antigo, mas falando sobre direitos humanos, que é um tema que pode cair nas suas questões, mas também pode cair na sua redação. E aí aqui está dizendo que, por muito se protege que as pessoas que infringiram a lei, que o texto aqui coloca como bandido, elas não estão protegidas por direito nenhum. Mas aí ele fala, inclusive, que essa noção ela é muito prejudicial para o Estado democrático de direito, né? Que a gente tem que entender que todas as pessoas elas têm direitos básicos garantidos a elas, beleza? Vamos lá entender o que a questão quer da gente. No texto, o autor estabelece uma relação entre democracia e direito, que remete a um dos mais valiosos princípios da Revolução Francesa. A lei deve ser igual a todos. A inobservância desse princípio é uma ameaça à democracia. Por quê? Então vamos lá. Qual é o princípio? A lei deve ser igual a todos. O princípio de igualdade. Vamos lembrar da Revolução Francesa? A Revolução Francesa é baseada em 3 princípios: igualdade, fraternidade e liberdade. Então, um dos principais princípios é a igualdade, aqui está falando da igualdade. A inobservância, o que é isso, gente? Inobservância é ignorar, certo? Deixar de lado. Então, quando eu não olho, quando eu ignoro o princípio da igualdade, qual é a ameaça à democracia que eu encontro? Vamos lá. Resulta em uma situação Vamos de novo. Resulta em uma situação em que algumas pessoas possuem mais direitos do que as outras? Acho que é isso, né? Então vamos lá. Se eu ignoro que as pessoas são todas iguais, não é? Tem direitos iguais, uma pessoa vai ter mais direito do que a outra. Então acho que pode ser essa, mas vamos ler as outras. Diminui o poder de contestação dos movimentos sociais organizados? Não diminui, né? Muito pelo contrário. Se eu sei que tem alguém com mais direitos do que outro, os movimentos sociais ganham mais fôlego, inclusive, para discussão. Favorece a impunidade e a corrupção por meio dos privilégios dos nascidos? Favorece quando eu ignoro o princípio da igualdade? Pode ser que até aconteça um favorecimento, não é? D. Consagra as ideias de que as diferenças devem se basear na capacidade de cada um? Também complicado, não é isso? Quando eu ignoro que as pessoas devem ser todas iguais. E restringe o direito ao voto apenas a uma parcela da sociedade civil. Também aqui a gente não está falando diretamente do voto. Então vamos lá ver de novo como a questão pede. A gente achou aqui, né? Ficou na 1, que a gente falou que quando a gente ignora que a lei deve ser igual para todos, a gente acaba resultando em uma situação em que algumas pessoas possuem mais direitos do que as outras. Beleza? Tudo bem? Gabarito A. Chegamos então aqui ao fim da nossa última aula. Quando a gente chega nesse slide, vocês já sabem, né, o que devem fazer, que é comentar primeiro aqui embaixo o que vocês acharam da aula, se vocês querem que a gente continue esses debates, porque é o que eu falei, né? O processo histórico, ele é longo, paulatino, né?
e a gente vai debatendo as coisas devagar. Quando a gente chega na história contemporânea, que está muito próximo de nós, né? O debate, o senso crítico também tende a se distanciar, então a gente tem que sempre fazer esse exercício de resgatar, não é? Então vocês vão comentar aqui, vocês querem que a gente continue esse debate, para a gente resolver mais questões desse tipo, né? Para facilitar ainda mais a sua resolução de prova. Você vai curtir a aula, que ajuda a gente a divulgar o projeto, se inscrever no canal, acompanhar a gente aqui, ó, em todas as nossas redes sociais, a gente espera vocês lá. É isso, a gente se vê numa próxima vez, no nosso próximo curso, tudo bem? Deixa um beijo para todos, um abraço e tchau, tchau!